dia, tarde, noite, seja o que for, seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast Ponto de Fala. Isso mesmo, sempre trazendo pontos de vista que merecem um ponto de fala. Mas antes de começar mais um super papo aqui com vocês, eu quero pedir, se inscreva aí no canal, exatamente, deixe seu like, comentário, acione o sininho da rede social, assim você não perde nada dos papos que acontecem aqui todas as terças e quintas. E mais, hein, galera, estamos lá no Apoia-se, isso mesmo, o link está aí na descrição, apoia.se/ponto de fala. Saiba como ser um apoiador do canal, estar mais perto da gente, conhecer aqui os estúdios, bastidores, participar da nossa reunião de pauta, enfim, tem muito mais. Clica aí para saber e ser um apoiador aqui do canal, que ajuda também a manter esses papos vivos, não é mesmo? Então, nossa conversa hoje aqui é muito interessante, de algo que a gente adora aqui, que é cultura, literatura. Ainda mais quando a gente recebe um escritor jovem, a gente fica mais feliz, a gente fica mais esperançoso. Eu estou falando dele, Vitor Hugo Félix. Tudo bem, meu cara? Tudo bem. Muito obrigado por me receber. Que é isso, cara. Prazer te ter aqui. Agora, né, você é tão jovem, já indo aí pro seu quarto livro, cara. Que legal, né? Como isso começou na sua vida, Vitor? Como é que você se descobriu um escritor, meu cara? Eu me descobri meio... Foi um processo não é muito linear, né? Porque eu sempre gostei muito... quando eu era criança, né? Eu gostava muito de desenhar. Essa era meu... E desenhava bem. Modéstia à parte. Né? Então, eu gostava muito de desenhar e essa era uma coisa que era muito frequente. E eu sempre gostei muito de inventar personagem, assim, sabe? Criar amigo imaginário e ficar inventando histórias, né? Específicas, assim. Mas sempre muito pautado no desenho. Aí, quando eu conheci Harry Potter, quando eu comecei a ler Harry Potter, eu comecei a escrever as histórias que eu inventava, né? Então, não era essa coisa meio tipo de inventar histórias dentro do universo do Harry Potter. Era o meu universo, eram as coisas que eu inventava, que eu ia lá e registrava. E eu anotava numa agenda e tal. Meu pai sempre me deu muitas agendas assim, do trabalho, né, que ele tinha. E aí eu usava tudo para desenhar e ficar escrevendo, né? E aí eu comecei a escrever, então, meio que nesse período, assim. E aí, conforme eu fui crescendo, né, chegando na adolescência, eu fui deixando de desenhar e começando a escrever muito mais. E aí eu já até tinha escrito um livro com a minha amiga quando eu tinha 12 anos, né? Eu e a minha amiga escrevemos um livro juntos, né? Inspirado naquele filme dos Pequenos Espiões. Olha só! E aí a gente meio que brincava um pouco disso e tal, mas até então não era uma coisa assim, nossa, eu quero ser escritor, eu quero, né? Aí depois, já na adolescência, eu comecei a pensar o que eu queria fazer na minha vida, né? Que profissão que eu ia seguir. E aí eu decidi ser cineasta. Fiquei com isso na minha cabeça, eu quero fazer cinema, eu quero estudar cinema. E aí eu fui lá e comecei a me preparar para isso, né? E pensando em as histórias que eu estava inventando, né, que eu criava desde a minha infância, eu queria tornar filmes. Não queria passar por livro. Aquelas ideias que você tinha ali, você falou, pô, isso aqui deve virar filme. Tem que ser filme, vai ser filme e tudo mais. E só que aí eu comecei a estudar, né, para entrar no vestibular, aí eu fiz curso técnico de produção audiovisual. E aí durante o curso técnico você vai vendo como esse mercado é difícil, como é complicado. Sobretudo aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil é muito, né, enfim, tem 1000 fatores assim, né, que complicam. E aí eu decidi que eu não ia abandonar meu projeto, né, de trabalhar com arte, mas que eu iria fazer a literatura, transformar essas histórias por meio da literatura. Então, aí eu meio que coloquei essa ideia dos filmes, né, na gaveta, né? Eu não joguei no lixo, né? Aí tá na gaveta. Guardar. E aí eu falei, não, então eu vou me dedicar mesmo à ideia de me tornar escritor de fato. E aí foi aí que eu fui cursar jornalismo, né? Porque aí eu queria já me especializar um pouco mais na parte de escrita, né? De focar um pouco mais na questão da redação. E aí foi aí que eu comecei a escrever meu primeiro livro e aí daí a coisa foi caminhando. Então o primeiro escrito mesmo surgiu um pouco mais tarde, não era alguma coisa que você guardou lá da adolescência, não, era mais recente. O primeiro livro, Anseios, ele já foi escrito pensado em ser, esse é o meu livro de estreia. Né? Então esse é o que eu vou publicar. Eu até já tinha escrito um antes, eu escrevi esse com a minha amiga primeiro, depois eu escrevi um outro, só que esse que já era pautado nas histórias que eu inventava quando eu era criança. Só que esse eu não publiquei ainda porque ele tá sendo feito mil ajustes, assim. E aí, quando eu decidi mesmo, não, eu vou ser escritor, vou fazer um negócio acontecer, aí eu falei, não, eu vou pensar um que seja para uma estreia. Tem que ser um livro de estreia. E aí que nasceu o Anseios. Como que foi a concepção dele? O que traz esse Anseios, então, para quem não conhece? Anseios, ele é um livro, ele é um romance adolescente, né, bem adolescente.
que ele traz ali o Nicolas, né, que é o protagonista. Ele é apaixonado pela colega de classe dele, a Elana, e só que essa menina gosta de um outro cara e começa a se relacionar com outro cara. E esse sentimento de ciúmes e de, né, angústia, porque ele é um menino muito retraído, muito fechado, muito, né? E aí isso faz com que ele tenha entre ali num furacão de sentimentos negativos. Tá. E aí, ao mesmo tempo, ele começa a viver um monte de situação sobrenatural. Entendi. E aí ele começa a se perguntar até que ponto ele e as emoções dele conseguem afetar ao redor e as pessoas que estão ao redor dele. É legal porque é algo que está muito vivo na realidade de todos os jovens e adolescentes, então, né? Quem nunca passou por isso ouviu alguém do lado passar. Isso. Acho que era... Foi esse é o ponto, assim. Eu queria... Você tá com ele aí pra gente mostrar? Deixa eu pôr na câmera aqui. Isso, pode mostrar. Aqui. Anseios. Isso. Foi lançado em 2016, eu tinha 24 anos quando saiu. Que legal, cara. E aí ele é um livro bem focado, assim, porque eu queria muito escrever, eu queria lançar logo, né? Eu queria fazer uma coisa que fosse rápida. Então eu tive que me pautar em alguma coisa que não precisasse muita pesquisa, assim, né? Não precisava ficar demandando muita pesquisa. Então o que você faz? Você se baseia na sua vida. Então você vai atrás daquilo que você viveu, naquilo que você viu, né? E aí o livro correu, eu consegui escrever o livro meio mais rápido e aí o processo. E o resultado, você ficou feliz? Como que foi? Eu fico feliz, assim. É óbvio que depois o seu primeiro, né? Com o tempo a gente vai vendo, tipo, nossa, isso aqui poderia ter sido um pouco melhor, né? Mas eu acho que ele é um livro que sobreviveu, assim, ao tempo, assim, sabe? Eu acho que ele ainda tem... E eu gosto muito dessa capa. É muito legal, muito bonita. Eu sou escritor também, dizem que você não pode ficar lendo muitas vezes o seu livro, porque acontece muito isso, de você, eu tinha que ter mudado aqui e tal, né? Tem que... Lança e esquece, deixa a galera ler. Né? Mas eu gosto bastante, assim, acho que é um trabalho... Já me trouxe um pouquinho de justamente pela questão emocional, né? Por envolver questões emocionais, às vezes mexem em aspectos que você fica, nossa, acho que eu não deveria ter mexido nisso. Ou, sei lá, mexe com algumas inseguranças, né? Mas ainda assim, eu acho que é um bom registro, assim, do período em que eu estava vivendo e porque apesar de tudo, assim, nesse momento, isso é um ponto que é bacana comentar, né? Esse livro saiu antes de eu me assumir abertamente homossexual. Tá. Então, ele tem muita coisa escondida, sabe? As partes das minhas vivências, daquilo que eu realmente estava passando, tá escondido dentro de uma outra roupagem para poder disfarçar esse aspecto, né? Que eu não queria que soubesse na época. Então, ele é muito sincero, embora seja muito contido. Sim, não é... Só que aí tem essa contradição, sabe? De ser um livro que é muito verdadeiro e muito escondido ao mesmo tempo. Então tem esse balanço, assim, que eles deixam um pouquinho meio complicadinho, assim, de lidar. Mas eu gosto interessante dele, saber isso. E daí... Pro segundo, como é que foi o trabalho? Assim, você pensou em manter a mesma pegada? Como é que foi? Não, no segundo já foi bem diferente, porque eu já estava fazendo terapia, né? Tá. Então, eu já tinha me assumido abertamente, né? E já tinha começado a viver minhas primeiras relações e tudo mais. Foi difícil para você, em algum aspecto de família amizade? Como foi? Pra família foi mesmo? Sim, assim, é que é uma longa história. Mas isso eu vou deixar para um outro livro. Tá bom. Mas foi difícil, mas a partir do momento em que, tipo... que eu fechei e afirmei, não, essa é a minha verdade, vamos ter que lidar com isso, tudo melhorou, melhorou, para todos os lados, assim, para mim, para minha família, para todo mundo, só teve melhora mesmo, então foi um processo muito bom. E aí isso afetou muito também a minha produção, né, porque imagino, claro. A minha terapeuta, ela é psicanalista e ela também é escritora. Então ela atua muito como uma mentora para mim mesmo, né? E ela trabalhou, quando eu conheci ela, eu só tinha lançado Anseios ainda. Tá. Então os livros que eu fui fazendo depois já estavam num outro momento da minha vida, que eu já estava muito mais aberto com relação a minha sexualidade, as minhas experiências, já tinha mais coragem de falar sobre quem eu sou de verdade, já tinha uma noção maior também de quem que eu sou, né? Porque essa questão do autoconhecimento também é muito importante para a produção literária e artística. Sem dúvida. Então, conforme o processo terapêutico foi avançando, isso também foi afetando muito a produção de literatura, né? E aí o segundo livro que eu comecei a escrever foi Triste História do Fim do Mundo, que é esse aqui. Só que eu não lancei ele primeiro, eu lancei esse aqui primeiro. Isso que eu ia falar. Pela ordem eu lembro que esse aqui foi antes, né? Eu lancei primeiro o Sobre Amores no Águas e Passagens, porque esse já aqui foi um livro que eu falei muito mais abertamente sobre minha sexualidade,
sobre minhas relações amorosas, porque ele é focado nisso mesmo, né? Então, é um livro sobre minhas experiências amorosas, sobre minhas frustrações. E você deixa claro que são suas? Sim, sim. Que legal. Tudo bem aberto, né? E aí ele já é um outro passo, assim, né? Tipo, já é um contraste muito grande com relação a Anseios, porque enquanto Anseios estava tudo, né, escondido. Esse fica encarado. Tá encaradíssimo. Então, acho que até as pessoas que leem, elas sabem, tipo, esse poema aqui, ele escreveu pensando na relação que ele teve comigo, sabe? Sei. Então, assim, é uma coisa bem mais aberta, né? E é legal escrever aberto assim também, não é, cara? Dá um pouquinho de medo, mas... Mas é tipo uma continuidade da terapia. Até, né? Total. É quase como se fosse um projeto de TCC da terapia, assim. Exato. Que você vai fazer quando você vai provar que realmente a terapia deu certo, você vai lá e faz um livro. E aí é bem isso, assim. Ele dá bastante medo também, né? De, putz, vou abrir esse assunto, vou falar abertamente sobre isso, mas a gente nunca sabe como as pessoas... Porque assim, beleza, né? Quem não me conhece direito não vai nem ligar direito. Mas quem é próximo, às vezes, vai sentir um impacto. Aí você fica, nossa... Vai querer ligar os pontos, né? Sabe? É meio esquisito, assim. Mas, de qualquer forma, enfim, faz parte do processo. Faz parte, tem que ter coragem. Faz parte de ser escritor, né? Não tem jeito. E aí foi isso. Aí eu lancei esse livro... e aí, só que antes de lançar Sobre Amores, Mágoas, Passagens, que é o livro de poesia, então meu primeiro livro de poesia foi esse, né? Tá. Antes de eu publicar esse, aliás, depois de eu publicar esse, eu lancei o Triste História do Fim do Mundo. Tá, que já estava no forno. Que já estava no forno, que já estava sendo elaborado e tal. E esse aqui é um livro que, para mim, ele é muito especial, porque ele surgiu de um momento muito, muito complicado, assim, na minha vida pessoal, assim. Foi bem... a ideia dele veio ainda antes da terapia, então... Eu estava num momento muito delicado na minha saúde mental. Tá. E a primeira eu estava com uma questão de bloqueio criativo também muito grande. Tinha bastante tempo que eu tinha lançado Anseios, não tinha lançado nada, não tinha escrito nada muito forte ainda, né? Então, aí esse livro surgiu assim, eu estava num período muito complicado, e aí eu estava andando de ônibus, estava saindo de um evento em São Paulo de trabalho, e aí indo para Santo André, onde eu moro, e aí eu passei diante de tipo um centro cultural. E aí tinha um cartaz, assim, que parecia ser um anúncio de uma peça de teatro. E era tipo uma família sentada num sofá, com uma sopa super colorida, uma coisa bem teatral, assim, né? Aí eu fiquei, nossa, passou muito rápido, não deu pra ver nada, só deu pra ver isso. Aí eu pensei, nossa, que tipo de história poderia ser essa, né? Qual que seria o título dessa peça? Aí me veio o nome, Triste História do Fim do Mundo. E aí a partir o título veio antes da obra. Antes de tudo. E aí eu comecei, como que seria essa história do fim do mundo? Aí eu comecei a elaborar a história e tudo mais, que seria aí a mãe e os seus a mãe e seus 12 filhos, que são os últimos seres humanos na Terra, todo mundo morreu, só sobrou eles. E eles estão esperando a morte, e cada um está tendo que lidar ali com o medo, com o luto, enfim, lidando com a morte ali no dia a dia, né? Sim. E aí eu cheguei em casa e já comecei a escrever. E aí eu escrevi o primeiro capítulo, ficou legal. O segundo não rolou. Não rolou. Falei, não vai dar. E aí, na época, eu não sabia o que falar sobre morte, sabe? Tipo, não era uma questão pra mim. Então, assim, sei lá, foi uma ideia muito aleatória e que não tinha o que fazer. No ano seguinte, isso foi em 2018. No ano seguinte, eu tive um problema bem sério na minha saúde mental, com ideação suicida, mais complicadinha. E aí comecei a fazer terapia e tudo mais, né? E aí a coisa começou a melhorar e encaminhar para um outro caminho, né? E aí eu voltei a ler esse livro que eu tinha começado a escrever, e aí eu vi que agora eu tinha mais bagagem para poder falar sobre morte e pensar sobre morte, né? E aí eu já estava no outro momento, aí eu falei, não, agora eu consigo escrever esse livro, e aí fluiu, sabe? E aí também passando por questão da terapia, tive mais coragem de abordar questões muito mais pessoais. Então, cada personagem, são 13 personagens. Cada personagem traz um traço da minha personalidade. Então, assim, é tudo muito pessoal, mas sempre focando aí nessa questão do luto, do medo da morte, ou do desejo de morte, e do desejo de vida, sabe? Tudo misturado, assim, cada personagem tentando refletir um pouco sobre cada um desses assuntos. Tá. E foi isso. E daí chega até o fim do mundo. Não vamos dar spoiler. Assim... as pessoas sempre, quando as pessoas chegam no final, elas ficam muito surpresas, mas ao mesmo tempo elas falam, nossa, é bem óbvio que isso ia acontecer, porque tá no título. Entendi. Então, assim, o fim do mundo é o fim do mundo, entendeu? Sim. Agora, o que acontece... O que é saboroso é a história. Sabe? E cada capítulo, são 13 capítulos, cada um com um personagem. Então, assim... Aí você vai vendo as coisas, não é em primeira pessoa, mas é sempre acompanhando o ponto de vista daquele personagem, sabe? Como se ele fosse o protagonista de cada capítulo. Então, enfim,
Só leiam. Só leiam. E agora fala da novidade, né? Que eu vi que Isso. você agora traz o hinduísmo, os chakras. Como que foi essa ideia aí? Então, justamente na pandemia, eu comecei a fazer yoga, praticar yoga, né? Tá. Tava com mais tempo em casa, né? Eu comecei a acompanhar alguns canais do YouTube que davam aulas, aulas online. E aí eu comecei a acompanhar ali e gostei muito, né? Eu sempre gostei dessas coisas assim do corpo, de dança, né? Então fez muito sentido para mim. E aí eu comecei a me interessar um pouco mais sobre esse universo, né? Tá. E aí eu li um livro, eu não quero errar o nome do livro, mas é Tantra, o Caminho da Unidade, da Soraya Vidya. Tá bom. É um livro que fala sobre Tantra, né? Que Tantra, as pessoas costumam associar a questão da sexualidade, com o sexo primeira tântrico, coisa, a massagem tântrica. Sim. Mas o Tantra é uma coisa muito mais ampla, né? E é um processo terapêutico de autoconhecimento muito profundo e que passa pela questão dos chakras para você conhecer vários aspectos da sua vida, né? E aí, quando eu conheci isso, quando eu fui ler esse livro, eu não tinha noção nenhuma do que era chakra, do que eram esses negócios. Eu tive uma criação católica, cristã, então essa questão... Deixa eu beber uma água. Tá, nessa parte você tem razão. Quando a gente que é criado aqui no cristianismo, né? Sobretudo o Brasil quase que inteiro nisso, a gente é meio que afastado dessas coisas, assim, né? Tipo, isso. Não mexe com essas culturas, isso, né? É uma coisa muito estranha. E na minha cabeça era uma coisa muito abstrata, os chakras, né? A ideia do chakra e de associação a uma cor, sabe? Eu achava que isso era uma coisa meio... né? Aleatória demais. Muito mas mística, muito né? místico. E aí, conforme eu fui lendo, eu fui vendo que aquilo era muito mais prático e funcional, assim, sabe? E cada ponto, assim, realmente tem uma conexão com... E eu não sei, é como se aquilo fosse realmente essas questões, né? Essas ideias sobre os chakras tivessem surgido a partir da observação do ser humano mesmo, sabe? Não é uma piração de alguém, sabe? Era uma coisa muito concreta, né? Sim. E eu achei aquilo muito interessante. E aí, como eu já tinha lançado um livro de poesias anterior, focado especificamente na minha vida amorosa, eu tinha muita vontade de falar sobre outros assuntos também, sabe? De falar sobre outros tipos de relações, outros tipos de emoções, outros tipos de insegurança, sabe? Não só girando em torno ali das paixões e das frustrações amorosas, né? E aí foi o que eu falei, então eu acho que eu já estava num momento muito melhor da minha vida, já estava um pouco mais tranquilo, né? Já estava mais leve, conseguia enxergar a vida com um pouco mais de leveza. Aí eu falei, não, eu acho que eu consigo escrever um outro livro agora. E aí veio essa ideia, né? Eu vou usar essa questão dos chakras aí como ponto de partida, porque cada um já fala de um aspecto da vida que é completamente diferente, né? E que se complementa com a vida amorosa, mas que não é associado exclusivamente à vida amorosa. Então eu consigo fazer isso que eu queria e brincar aí um pouco, né? Legal, cara. E aí foi isso. Eu fiquei 1 ano aí trabalhando mais ou menos nesse livro. Tá. Trabalhando e retrabalhando. Foi um livro que eu mastiguei muito, assim. Foi o que mais deu trabalho, é esse? Foi, acho que foi. Porque a poesia permite um pouco mais isso, né? Porque... É que esse tem mais pesquisa, né? E esse tem um pouco mais de pesquisa, mas ele também tem... como poesia tem essa sorte de ser texto mais curto e você faz mais rápido. Então, para você revisar também é muito mais rápido. E você consegue... Sim. Né, você consegue... deixar ele descansar um pouco, aí depois de uns meses você volta nele, aí você mexe mais um pouquinho, ele descansa mais um pouquinho, depois você volta e mexe mais. Então, você consegue ter um pouco mais de liberdade. Com um livro de ficção prosa, assim, é mais delicado, porque é muito mais conteúdo, é muito mais texto, e para você ficar mexendo, você não para nisso nunca, né? Então, aí com a poesia eu consegui brincar mais com isso. Então, você lançou todos pelas mesmas editoras ou não? Não, o primeiro, o Anseios, foi pela editora Arvin, que já fechou, não existe mais. Tá. Aí, sobre Amores, Mágoas e Passagens, ele foi uma autopublicação, então é independente. E os 2 seguintes vieram pela editora Penalux. Que legal. Para quem tá com projetos na gaveta, como que tá lançar livro hoje em dia? É difícil? Você teve que bater, tirando o que é independente, né? Como foi bater na porta de várias editoras? Como é que é o processo disso? O primeiro livro foi mais difícil, assim. Mas é porque acho que também tem que saber o caminho das pedras, sabe? Tem modos corretos de você chegar. Tá. No meu primeiro livro, Anseios, eu mandava, tipo, a cópia do livro para a editora. Entendi. Por correio, assim. Ele já impresso. Assim, bobeira, sabe? Bobeira. Perder tempo, gastar dinheiro à toa, assim, não resolve de nada, né? Existem caminhos mais fáceis e acho que o ideal é você primeiro olhar na editora, pesquisar, mandar mensagem. Aproveita que o Instagram, hoje em dia, as empresas respondem muito rapidamente em Instagram e redes sociais em modo geral, porque eles querem ter essa proximidade com o público, né? Então, chega lá e pergunta, olha, tá recebendo
Tá recebendo original? Não tá recebendo? Se tá recebendo, como que recebe? Por onde eu envio? É por e-mail? É por correio? Faz do jeito que os caras gostam de receber. Faz do jeito que eles orientam, entendeu? Aí flui mais rápido. Tá. E aí, por isso, eu, com o Triste História do Fim do Mundo, já foi um pouco mais rápido, assim, que eu já não tive... Já estava um pouco mais treinado, já fui mais direto ao ponto. Tá. E aí eu consegui ter um retorno um pouco mais rápido também. E aí, como eu já tinha esse contato com essa editora, com a Penalux, aí quando eu fui lançar Todas as Cores do Mundo, eu já fui mais objetivo, assim, só cheguei lá, já bati na porta, falei... já era o autor da casa ali? Foi muito mais rápido, foi mais tranquilo. Então, conforme o publicar é tranquilo, é bem mais tranquilo, conforme você vai ganhando experiência. O ser lido é mais difícil. Ser lido é mais difícil, bem mais. Porque assim, você não tem um controle de quanto vai ser exposto, quanto que a editora vai divulgar, eles não tem como fazer isso, né? É tudo muito... Essa parte é realmente mais complicada, demanda assim, não é porque a editora é pequena. Acho que todas as editoras vão funcionar mais ou menos no mesmo esquema. Se o autor não põe o pé na rua para divulgar o trabalho dele, não vai. Ele que faça esse trabalho. Ele que faça. A não ser que, tipo, nossa, o cara já é super conhecido, ele já tem um puta nome, e aí ele pode se dar o luxo de não fazer muita coisa, porque a editora sabe que aquilo vai render, então a editora vai disparar. Geralmente o que acontece é meio que isso, né? Tipo, a editora vai investir bastante nos livros que vão render bastante, e o resto que vão dar volume, que corra atrás, entendeu? E aí, então, esses livros que vão custear toda a operação da editora. Então, aí o resto que, se quiser que aconteça, que corra atrás. Então, e assim, esse é o mercado, assim que o mercado funciona. E assim, e aí esse é o grande desafio, assim, sabe? Às vezes as pessoas acham que, de repente, se você conseguir entrar numa editora grande, você já está com o negócio feito. Só viver disso, né? Viver de vender livro. O livro não vai ser vendido sozinho, assim, você tem que ir pra cima, sabe? E o independente, cara, achei bonito você falar que ele é independente, ele é super... Como que é lançar um livro independente? Eu conheço já muita gente que veio aqui falar que lança música independente. Como é que é livro independente? Esse aqui, eu contratei a minha amiga para fazer a capa e meu amigo para fazer o miolo. Porque eu queria publicar ele tanto online quanto no físico. E aí, pro físico, eu encontrei uma editora que ela... Eu não sei se é uma editora, uma gráfica, enfim. Mas que ele faz a publicação sob demanda. Então, não tem estoque. Ele só imprime aquilo que for comprado, né? Esse eu achei que foi, assim, incrível, assim, sabe? Então, porque aí não fica aquele risco de você comprar... Gastar uma puta grana comprando um monte de exemplar que depois acaba encalhado. Você não corre esse risco, né? Porque só vai ser comprado, só vai ser impresso aquilo que realmente comprarem. Entendi. E facilita muito, assim. Foi bem interessante o processo. Que legal. Então, você achar parceiros aí para te ajudar com a arte, depois uma gráfica que faça esse tipo de trabalho e pronto, né? Eu achei que foi bem interessante, assim, o processo. Legal, muito bom. Legal. E agora, como que é o processo como autor mesmo, né? Muita gente tem curiosidade. Quando a gente traz um escritor aqui, a gente gosta que eles compartilhem com a gente. Porque acho que é uma coisa muito individual, né? Não tem receita. Acho que cada pessoa tem o seu momento mais inspirador do dia e tudo mais. A gente sabe que você tem outro emprego. Como que você dividia seu tempo para escrever os livros, Vitor? Essa parte é dificinha, assim. Né? É dificinha. Porque para mim, para algumas pessoas talvez nem tanto, né? Mas eu encaro muito a literatura como trabalho. Então, assim, é como se você se você trabalha, tá no emprego regular, 8 horas de trabalho, e depois você vai ficar mais 2 horas, 2, 3 horas escrevendo um livro no final da noite, é como se você só tivesse trabalhado o dia inteiro, assim, sabe? É cansativo, é desgastante, então eu tenho tentado encontrar caminhos, assim, para tipo, colocar alguns horários no final de semana, e isso diminui muito o ritmo, assim, não adianta, né? Não dá para... Todas as Cores do Mundo eu escrevi quando eu estava sem trabalho. O grosso mesmo surgiu quando eu estava sem trabalho. Então o negócio fluiu assim. Nossa senhora. Beleza. Agora que eu já estou trabalhando há mais de um ano, então isso já diminui muito o ritmo. Mas é o preço que você paga, assim. Não tem muito o que fazer, sabe? Não adianta se desesperar e querer correr. E é difícil se você se policiar, né? Eu que tenho também alguns processos criativos, é difícil você falar, hoje eu vou me obrigar a escrever X páginas. Tem dia que você não tá com inspiração, né? Tem dia que não vai, Tem dia que... Escrever por escrever também? Não flui tão bem. Às vezes é bom porque você se sente provocado a fazer alguma coisa. Então, se você conseguiu colocar um parágrafo no papel, tá ótimo.
Mas às vezes é um processo que é tão desgastante, que é tão cansativo, que aí você fica, hoje realmente eu quero hoje eu prefiro dormir. Realmente hoje eu prefiro dormir. Descansar, né? Eu quero dormir. Eu quero ver uma série, sei lá, sabe? Uhum. E é isso, mas pra mim é meio que eu tenho tentado não me pressionar muito com relação a isso, porque isso realmente é mais desgastante do que... enfim, mais prejudica o processo do que ajuda, assim, sabe? Mas não deixa de escrever que o público vai cobrar, hein? Eu sempre tenho alguma coisinha ali que eu tô fazendo, tentando mexer em alguma coisa. Tem livro que eu tô aí desde 2018 mexendo, mas assim, eu tenho tentado respeitar muito o meu tempo, assim, sabe? Pra não me desgastar demais. Tá. E quem foram as suas inspirações literárias aí? Pega um pouquinho, conta um pouquinho de quem foi na adolescência, quem que você tá lendo mais agora que você curte. Na adolescência não tem jeito, não tem como eu não mencionar Harry Potter, assim, né? J.K. Rowling teve um impacto muito grande, assim, de me despertar para essa área, assim, porque vocês pegaram uma geração que foi muito influenciada, muito forte, né? Porque, assim, até então eu gostava de fazer aquilo, gostava de desenhar, gostava de escrever, isso era uma coisa minha, mas a partir de Harry Potter eu comecei a entender que aquilo era uma possibilidade de trabalho, de profissão, sabe? E aí isso influenciou minha profissão real, né? Eu fui pro jornalismo por conta disso também. Sim. Então, isso tem um impacto realmente muito forte. Mas aí depois, conforme você vai crescendo, você também vai lendo outras coisas. Hoje em dia, a minha leitura é muito aleatória, assim. Muito aleatória. Não tem um perfil muito fixo. Não, tem épocas que eu tô a fim de ler algum livro de sociologia, e aí eu leio um livro de sociologia. Aí no outro, aí eu tenho um livro de ficção que eu quero ler, de um autor nacional, aí depois um autor gringo. Mas eu tenho alguns nomes assim que eu acho que eu sempre tenho muito assim como referência. Ariano Suassuna. Ótimo. Principalmente por causa da Pedra do Reino. O livro da Pedra do Reino explodiu minha mente. Sua cabeça. Foi incrível. Nossa, foi um dos livros mais impactantes assim, que eu tive. Ariano Suassuna. Aí tem Humberto Eco também, que eu gosto bastante de ler. Gosto muito... Assim, não é que eu leia com muita frequência, mas os livros que eu li dele tiveram um grande impacto e que eu sempre meio que... Nossa, um dia eu quero conseguir escrever uma coisa que tenha a mesma... magnitude, assim, sabe? A mesma força. Então, Ariano Suassuna, o Humberto Eco, tem o Khaled Hossein, que é o autor do Caçador de Pipas, mas o que eu gosto mesmo dele são A Cidade do Sol e O Silêncio das Montanhas. O Silêncio das Montanhas é um livro... Vai anotando as dicas aí, maravilhoso, pessoal. Maravilhoso. Também é outro que também deu uma explodida na minha mente, assim, sabe? E muito bom. Aí tem a autora de poesia, a Riane Leão, que é uma autora também que eu gosto bastante, que foi quem realmente me inspirou a escrever sobre Amores, Mágoas, Passagens. E a Jaridia Reis também, eu gosto bastante dela, que é outra brasileira. Esses são os nomes assim, que eu tenho mais como referência. Muito assim. bom, ótimas dicas para quem está nos escutando, nos assistindo. E como que você imagina o autor Vitor, daqui para frente? O que você imagina da sua carreira? Alguma preferência por continuar escrevendo ficção ou não? Tratar outros temas, que eu sei que você é muito ligado à sociologia e tudo mais. Assim, eu tenho muito... Minha grande vontade, né, é de me firmar mesmo como autor de fantasia, né? Entendendo fantasia como um gênero bem amplo, né? Porque se você considerar Anseios e Triste História do Fim do Mundo, eles já entram no gênero fantasia, né? Porque eles lidam com o sobrenatural, lidam com questões que não são realistas, né? Então, só que eles não são esse fantasia clássico, né? Do Senhor dos Anéis, né? Dessa coisa do universo paralelo e tal. Eu tenho vontade também de entrar nesse universo, né? De ter esse trabalho desse fantasia clássica, né? Com magia, superpoder. Não sei se é ignorância minha, mas a gente tem pouco disso em autores brasileiros, né? Ou não? Não tem, mas é nichado, bem nichado. Tem alguns autores que trabalham bastante com isso. Tem editoras que trabalham bastante com isso, né? Agências literárias que cuidam exclusivamente disso. Mas é bem nichado. Então é um público muito específico que lê e tal, né? Então eu tenho muita vontade de fazer isso de uma forma realmente grandiosa, assim, sabe? De investir pesadão mesmo nisso. Mas aí é uma coisa que tô meio que engatinhando. Tem alguns outros trabalhos que virantes, assim, né? Entendi. Então, mas que sempre pensando muito nisso, né? Tipo, de ser histórias que flertem ali com o universo da fantasia, com o sobrenatural, com o mágico, coisa assim. Legal. E não esquece dos filmes que você guardou lá. Então, aí eu guardo dinheiro pra isso, né? Exatamente. Vitor, obrigado pelo papo, cara. Adorei. A gente sempre valoriza muito a cultura aqui e a literatura está muito inserida nisso. A gente sempre gosta de promover. E acho que é importante as pessoas perceberem um jovem como você, tão interessado, que já teve a capacidade aí, né, de lançar 4 livros
que a sua carreira aí, seus livros sirvam também, não de inspiração só para quem lê, mas também, quem sabe, para futuros escritores. Sim. Tá? E eu queria que você deixasse então a sua rede social, o pessoal acompanhar seu trabalho, também pode dizer onde as pessoas podem adquirir o livro, por favor. Olha, os livros, o mais fácil assim, acessa o meu site lá, que lá tem todas as informações, né, que é o victorhugofelix.com. Legal. Aí tem nas minhas redes sociais também, que é @vhbfelix, mais fácil de me encontrar por lá, mandar mensagem, enfim, eu tô sempre por lá. E eu sou cronicamente online, então só manda mensagem que eu respondo. É isso aí, essa geração nova aí é maravilhosa para responder, responde rápido. Às vezes a gente velho aqui demora. Obrigado, viu, Vitor? Eu que agradeço o convite. Obrigado. Obrigado a vocês que acompanharam aí mais um episódio aqui do Ponto de Fala. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like, comentário, compartilha geral, acione o sininho da rede social, assim você não perde papos inspiradores e deliciosos como esse que a gente teve aqui com o Vitor, tá bom? Então, estamos te esperando. E também estamos esperando lá no Apoia-se, hein? Corre para ser um apoiador do canal e ajudar a gente nessa trajetória tão linda aqui do Ponto de Fala. Eu sou o Fernando Tuller, esse foi o Ponto de Fala. A gente se vê no próximo. Até lá.